livro, essa carta tão importante, ó Deus, que ensina tantas coisas sobre a tua igreja. Nós clamamos que o Senhor nos ajude, nos auxilie com teu Santo Espírito, nos guie e que mediante a exortação que a tua palavra faz, que nós ouçamos a voz do Espírito Santo falando através da tua palavra, que obedeçamos ao chamado da vida em unidade, a comunhão dos santos. É o que nós pedimos e clamamos a ti, ó Deus, nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma súplica à unidade. É isso que Paulo faz aqui nessa passagem. Ele exorta os coríntios, aquela igreja, aqueles crentes daquela cidade de Corinto, para que estejam unidos num só corpo. O corpo é de Cristo, a igreja é do nosso Senhor, portanto, nós devemos viver na união, em uma unidade santa, da qual o Senhor chama o seu povo. Então, vamos já mergulhar no texto, não é? Nós já vimos os versículos 1 a 3, primeiro, a saudação que Paulo faz à igreja. Ele inicia saudando o seu povo. Dos versículos 4 a 9, Paulo faz um ato de louvor a Deus e ação de graças, porque ele reconhece que ali tem o povo de Deus, apesar que cheio de problemas, cheio de falhas, como costuma ser o povo de Deus, mas ali tem a igreja verdadeira. Ali tem um povo que foi lavado, remido, comprado pelo sangue de Cristo. E Paulo louva a Deus por isso. Louva a Deus porque aquele povo apresenta sinais das conversões, de conversão verdadeira. Louva a Deus porque naquele povo há os dons do Espírito manifestado naquela igreja. Dons esses que o Senhor deu. A carismata, né? Vem de graça do Senhor para que o povo glorifique a Deus, para que a igreja de Deus se mantenha. É necessário que o povo de Deus reunido tenha dons. Existem aqueles que foram chamados para pregar, para ensinar, para ser mestres. Outros foram chamados com dom especial de exortar. Outros com dom especial de corrigir. Às vezes pessoas com múltiplos dons. Outros com dons de conduzir o povo à adoração. Outros com dons da contribuição. Outros com os dons do serviço, de servir à mesa, de ajudar os irmãos. E tantos outros dons que permanecem até hoje presentes na igreja de Deus. De forma que o Senhor, pelo Espírito Santo, por meio desses dons, faz com que a sua igreja seja estabelecida e propague-se por toda a terra. Então, depois desse ato de louvor de Paulo, louvor a Deus, ato de ações de graças, eucaristo, né? A Eucaristia, Paulo louva a Deus, é grato a Deus por essa bênção, porque isso é obra do Senhor. E nós vimos que nos 9 primeiros versículos de Corinto, dessa carta de Coríntios, aos Coríntios, Paulo cita o nome de Cristo 9 vezes, mostrando que Cristo não só tem a centralidade da igreja, por ser o cabeça, como ele deve ser sempre lembrado. Como isso. A pregação deve ser cristocêntrica, porque Cristo ocupa o centro de todo louvor, toda adoração, de toda a glória de Deus. Isso nos 9 primeiros versículos, temos o nome do Senhor Jesus Cristo sendo citado. No 10º seria diferente? Não. Entramos no 10º versículo agora, e mais uma vez o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é citado, mostrando que Cristo tem a proeminência. E quando vamos ler esse trecho, veremos que Cristo deve ocupar o centro. E justamente esse era um dos problemas da igreja de Corinto. Eles estavam tirando Cristo do centro e colocando coisas da cultura, elementos culturais. E Paulo agora vai fazer esse chamado. Essa é uma exortação do apóstolo Paulo para aquela igreja. Ele começa assim, versículo 10. Então agora podemos dizer assim, a gente entra agora no corpo do conteúdo da carta aos Coríntios. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então Paulo, ele começa as instruções agora para a igreja. Instruções claras, instruções diretas. Olha, vivam assim, larguem isso, parem com isso. São coisas diretas.
Paulo agora está exercendo o seu papel não só de apóstolo, de enviado de Cristo, mas também o seu papel pastoral. Vocês lembram o que é que o pastor faz, meus irmãos, com as ovelhas? Quando elas começam a sair do caminho correto, quando o pastor está conduzindo elas, conduzindo o rebanho para achar pastagem, alimento, para achar águas tranquilas para refrigerar, matar a sede. E essas ovelhas, elas começam a ir por lugares perigosos, começam a caminhar em direção ao despenhadeiro. O que é que o pastor faz? Ele reconduz a ovelha. Mas algumas ovelhas são teimosas. E a recondução, às vezes, é por meio de um cajado, de um bastão. Às vezes é por meio de algumas pancadas, para que ela não saia do trilho. E chegou a hora de Paulo usar o bordão do pastor. Chegou a hora das cajadadas descerem. E essa cajadada ela tem que bater no nosso lombo também. Porque, por vezes, nós cometemos os mesmos erros da igreja de Corinto. E a gente teima em continuar cometendo esses mesmos erros. Então, que não seja só um estudo para entendermos intelectualmente, filosoficamente o que se passava naquela igreja, mas que seja prático em nossas vidas e que a gente não assuma essa posição que aquele povo estava assumindo. E se já tivermos assumido, que a gente corrija prontamente esse modo de pensar e de viver. Tá bem, irmãos? A palavra de Deus tem que ser prática e nós devemos aplicá-la em nossas vidas em todo instante. Então Paulo ele começa agora de forma clara e direta as instruções àquela igreja. Então lembre que nas saudações, nas ações de graças, ele reconhecia que estava falando ao povo de Deus, que Cristo tinha comprado com seu precioso sangue aquele povo para si. Aquela igreja, que diga-se passagem, nós vimos que ele mesmo era o plantador. Paulo iniciou aquela igreja em uma sinagoga, ou seja, tinha judeus já na cidade de Corinto, e ele teve a oportunidade de pregar naquela sinagoga. Deus abriu a porta da sinagoga e, portanto, pregar o evangelho. Alguns daquela sinagoga se revoltaram contra Paulo e contra aqueles que abriram as portas para Paulo. Mas ali já tinha sido pregado o evangelho. Algumas pessoas já tinham sido despertadas. E Deus disse, olha, eu tenho gente aí para você converter, para que eles se convertam, na verdade, mediante a sua pregação, e abrir uma nova porta, não mais na sinagoga, mas na casa de alguns irmãos. E lá Paulo pregou o evangelho e muitas pessoas se converteram, não só dentre os judeus, mas dentre os coríntios, pessoas de uma cultura gentílica, uma cultura grega. E Paulo foi o plantador daquela igreja. Então não é à toa que Paulo começa a sua exortação se dirigindo àqueles crentes de Corinto como irmãos. Então Paulo os trata como pessoas que foram igualmente compradas pelo sangue de Cristo, adotados por Deus para ser membros da família de Deus. Isso é importantíssimo, irmão. Porque a exortação a uma coisa como essa, ela só pode fazer sentido para pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. O ímpio, ao ouvir a exortação, ainda que ele esteja permeando a igreja de Deus, ainda que seja um membro no papel, esteja no hall de membros da igreja, a exortação entrará para um ouvido, sairá pelo outro. E não encontrará efeito, porque quem aplica a exortação mediante a palavra de Deus em nossos corações e nos faz despertar do nosso erro e termos uma atenção para viver o evangelho genuíno, é o Espírito Santo que habita em nossos corações. Isso é possível se alguém for de fato comprado pelo sangue de Cristo. Se tem de fato o Espírito Santo. Então Paulo reconhecia que ali, talvez não todos, mas que ali de fato havia a igreja de Cristo. Irmãos verdadeiros, ainda que estivessem vivendo em caminhos errados. Tá bem? Então, eu gosto de destacar algumas, em negrita, algumas frases que eu quero chamar a atenção. Eles o quê? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes. Então, aqui mostra-se a seriedade da exortação, a urgência daquilo que Paulo está chamando a atenção daquele povo. Existe uma prática errada, e Paulo vai abordar esse tema agora, essa prática errada, mas para isso ele já começa invocando o nome de Cristo. Olha, eu invoco o nome de Cristo, para que vocês entendam a seriedade. A gente costuma muito usar essa expressão no dia a dia de forma errada, e é importante que a gente tire isso da nossa boca. Nós dizemos por tudo que é besteira, pelo amor de Deus, não faço não. E usamos essa expressão, clamamos pelo amor de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, meu amigo, não faço não. E a gente fala, usa isso de forma vã. E isso é a quebra do segundo mandamento, irmão. Isso é a quebra. Nós usamos o nome, tomamos o nome de Deus em vão muitas vezes. Não façamos isso, tá?
Observe que Paulo não é errado tomar o nome de Deus como testemunha ou invocá-lo para alguma coisa séria, mas que façamos isso de forma correta. E pela tradição e pela forma como nós somos criados, nós somos muito propensos a fazer isso diariamente, né? Mas vamos observar como Paulo usa, olha, pelo nome de Cristo, nosso Senhor, o Salvador, eu peço-lhes, eu rogo a vocês, eu exorto. A palavra original pode ser tranquilamente traduzida por eu exorto a vocês. Esse peço-lhes é exorto a vocês. E exortação é justamente o ato de apelar. Eu apelo enfaticamente. Prestem atenção, acordem. Isso está errado. Então Paulo vai apelar para verdades que já são postas na palavra de Deus. A exortação, a gente usa muito essa palavra, né? É necessário que a gente defina ela no sentido bíblico. Ela significa, ela envolve, né, todo esse campo de correção, de ensino, de aconselhamento, de encorajamento, de advertência. Todas essas coisas estão dentro da palavra exortação. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou exortar agora. Então vocês precisam ser corrigidos, ensinados, aconselhados, encorajados, advertidos. Não vivam assim. Isso está errado. O certo é isso. Por favor, ajam de acordo com o chamado para o qual vocês receberam de Cristo. E qual o motivo dessa súplica? Que, de certo modo, Paulo está fazendo também uma súplica. Ele está suplicando pelo nome de Cristo. Façam isso, por favor. Qual o motivo dessa súplica, irmãos? Ele diz que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos. Eu até grifei a palavra unidos aí, né? Quer dizer, sublinhei, na verdade, a palavra unidos, que a gente vai lidar com ela, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Então, Paulo faz 4 asseverações, ele dá 4 sentenças que envolvem o cerne da sua exortação. Essas 4 sentenças, elas são complementares. Se você observar, 3 delas são positivas, uma delas é negativa, e elas dizem respeito ao mesmo conteúdo. O fato dele falar isso 4 vezes de forma diferente é uma ênfase da seriedade disso aí. Irmãos, nós como Igreja de Cristo, hoje, estamos muito propensos a cair nos mesmos erros dos coríntios. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Qual é o conteúdo dessas que envolve essas 4 razões que Paulo cita? Primeiro, todos devem estar de acordo naquilo que falam. Ou seja, o proceder, o conteúdo da nossa teologia, o conteúdo da nossa vida prática, daquilo que procede da nossa boca, daquilo que professamos como fé, deve estar de acordo. Segundo, não hajam divisões. Veja, se a gente está de acordo com as coisas, a divisão não pode acontecer. Então, uma coisa é complementar. Só que Paulo agora usa no negativo essa ordem. Não haja divisões entre vocês. Isso aponta que aquele povo nem estava com o mesmo linguajar, professando as mesmas coisas, e aponta para que aquele povo estava, de fato, com um estilo de vida cismático. Esse é o significado da palavra divisão, cisma. Pelo contrário, sejam unidos no mesmo modo de pensar, uma vez que, se a gente fala a mesma coisa, é porque a gente pensa igual. Sejam unidos no mesmo propósito. Observe. Essas coisas elas são complementares. Falar, pensar, ter o mesmo propósito, indica que as pessoas estão vivendo em unidade, união. E é assim que a igreja de Cristo deve ver. Porque não tem vários corpos de Cristo. É um corpo de Cristo no qual ele é o cabeça. Então também não tem espaço para que as pessoas criem os seus pensamentos, os seus devaneios sobre aspectos fundamentais da fé. A gente sabe que pela dureza do coração do homem, o Senhor permite muitas denominações. Permite divergências em assuntos, em temas que são secundários da fé. Ainda que há uma verdade, há um padrão correto. Não tem como pensamentos contrários os dois estarem corretos, isso é antilógico. Fere-se a lei da identidade. Mas nós devemos viver unidos naquilo que é o cerne do Evangelho. Infelizmente,
Porque às vezes a gente olha apenas para nós como uma pequena congregação, como uma pequena igreja, uma pequena comunidade. Mas a igreja de Cristo, ela não se resume a Castelo Forte. Ela não se resume aos batistas. Ela não se resume aos presbiterianos. A igreja de Cristo é muito ampla. E nós devemos viver em união, unidade. E isso é muito difícil quando a gente para pensar no contexto de uma cidade, por exemplo. Porque parece que às vezes a gente vê os nossos irmãos, a gente até sabe que são de igreja, mas não fala, vira as costas, como se não fossem pessoas compradas por Cristo. É muito triste essa realidade de desunião entre o povo de Deus. Em suma, a igreja de Deus ela deve manter comunhão. Essa exortação toda de Paulo resume-se à palavra comunhão. Paulo está exortando a igreja, vem koinonia, essa expressãozinha grega que significa comunhão. O povo de Deus deve viver em comunhão. E comunhão é aquilo que Paulo disse. É estar de acordo naquilo que fala, é ter a mesma palavra pregada, não necessariamente com as mesmas técnicas, as mesmas características, mas o conteúdo tem que ser o mesmo, porque o modo de pensar tem que ser o mesmo. O modo de pensar cristão, transformado, regenerado. O propósito deve ser o mesmo. Qual é o propósito da igreja de Deus? A glória de Cristo. Para isso devemos viver em santidade, mediante a sua graça. Portanto, sem divisões, sem rachas, sem cismas. Então, muito se fala sobre isso na igreja, sobre comunhão. O que é manter comunhão? O que é comunhão? Como pôr em prática essa ordem bíblica? Se convivemos com pessoas tão diferentes, se convivemos com tantos pensamentos, com tantas vivências distintas, de pessoas que chegam com sua cultura, com suas adversidades, com seus problemas, se faz necessário que a gente faça alguns comentários sobre o significado bíblico do que é comunhão. Paulo está exortando a igreja a ter comunhão. Nós devemos ter comunhão. Então vamos mergulhar um pouquinho no que é ter comunhão. Eu trouxe alguns aspectos do que é uma comunhão bíblica. Em primeiro lugar, irmãos, a comunhão entre os irmãos, ela só é possível, isso é uma afirmação minha, porque Deus agiu em nosso favor, por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então, primeiro eu estou apresentando aqui a possibilidade da comunhão. Ela só é possível porque Deus agiu em nosso favor na cruz, pregando o seu Filho na cruz. E ao fazer isso, a Bíblia diz que ele encerrou a inimizade. Havia uma inimizade. O homem estava em estado de guerra primeiro com Deus. E na cruz, Cristo apaziguou. Ele derrubou essa barreira, essa parede de inimizade pela cruz do Calvário. E é importantíssimo a gente saber isso. Em Hebreus, capítulo 13, os versículos 20 e 21, o autor aos Hebreus escreve sobre o concerto, a obra de Cristo realizada na cruz, esse grande concerto. Ele diz assim, ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, ou seja, que ressuscitou a Cristo, o grande pastor das ovelhas, o sumo pastor, pelo sangue da eterna aliança, ou seja, o seu sangue derramado na cruz de Calvário, dessa aliança que é eterna, porque estava prometida desde a eternidade nos decretos de Deus, revelada no proto-evangelho, concretizada na ressurreição de Cristo. Ele diz o quê? Que esse Deus de paz aperfeiçoe. Essa palavra é catartizo. Catartizo. É a mesma palavra que eu grifei lá como unidos. Paulo diz que vocês sejam unidos. Catartizo. Aperfeiçoados, unidos. Que o Deus de paz, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês. Observe esse padrão de aperfeiçoamento em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Como é que a gente faz a vontade dele? Pensando como ele nos ensinou, porque ele é o cabeça. Pensando igual, falando igual, agindo igual. Que ele, observe que depende dele para nós, opere em nós o que é agradável, diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém? Esse é o nosso propósito, todos unidos em um só propósito, todos aperfeiçoados em um só propósito. Que propósito é esse? A glória de Cristo. E quando glorificamos a Cristo, nós somos completos. Nós somos felizes. Esse é o padrão de Deus. É a mesma expressão que Paulo usa aqui para unidos. É a mesma expressão que é usado lá quando os discípulos estão consertando as redes.
Ou seja, eles estavam lá trançando as redes da pesca, consertando, unindo aquilo que estava rompido, fazendo essa trama perfeita, de forma que é assim que a igreja deve viver. Unidos, expondo a comunhão. Pode falar. Eu estou estudando uns tempos do Antigo Testamento e eu vejo muito assim, Deus tem várias nomenclaturas, né? Que Deus, favor, Deus, né? Mas no Antigo Testamento fala muito assim, o Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E ali tá, ora, o Deus da paz, né? E tipo, por que Paulo usou esse nome, Deus da paz, sendo que Paulo, ele é fariseu, né? Ex-fariseu, e que sabia muitas antigas escrituras. Sim, sem E dúvida. ele Ele está era um falando ali doutor da lei. para os hebreus, né? E Uhum. ele fala assim, o Deus da paz, sendo que no Antigo Testamento era o tempo todo que se fala o Senhor dos Exércitos. Isso. Isaías fala muito isso, Senhor dos Exércitos. Pronto. Primeiro ponto que você está aqui assumindo que Paulo é autor aos Hebreus, né? É um dos pensamentos clássicos, né? Não se tem essa certeza. Eu tendo a pensar nisso também, que Paulo é o autor da carta aos Hebreus, mas eu não afirmo assim porque não tem essa. Paulo, né? Não, mas é porque realmente é o pensamento clássico. O calvinismo clássico entende, a maioria dos calvinistas entendem que Paulo é autor mesmo da carta aos Hebreus. Mas, de fato, agora sim, o Senhor dos Exércitos ele era levantado normalmente esses nomes de Deus, essas nomenclaturas que são usadas ali no Antigo Testamento, ele diz muito sobre o ato que está sendo trazido ali. Não é? Como em alguns períodos eram muitos períodos de guerra, levantava-se Deus como o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem o domínio bélico, aquele que governa e com mão poderosa rege o mundo. Não é? Então esse é muito ponto usado. Aqui a expressão está sendo Deus de paz, que também era usada lá. Porque essa palavra paz para o judeu antigo era shalom, né? Inclusive era a forma como eles se cumprimentavam. Se cumprimentam até hoje, né? Shalom. Né? Então eles também reconhecem que era o Deus de paz, apesar de a gente ver mais o uso, né, do Senhor dos Exércitos ali no Antigo Testamento, porque, principalmente dependendo dos textos que a gente olhe, os textos ali de reis, dos profetas, né? Porque os profetas, eles apresentam Deus como aquele que está indo o quê? Julgar um povo. Principalmente se a gente estiver lidando com os textos proféticos, profetas menores e maiores, você tem ali profetas sendo levantados para expor o Deus que vai julgar um povo. Esse povo está pecando e o Senhor dos Exércitos vai julgar. E às vezes julgava até a nação de Israel por meio de povos, né? Esse é o grande lema de Ageu, né? Como assim Deus vai levantar assírios, babilônicos para julgar? Nós somos o povo. E Deus está mostrando, eu sou o Senhor dos Exércitos, muito além de Israel. Eu sou o Deus que governa todo e qualquer poder bélico. E seja qual for o poder. Não é? Então, tem ali o propósito de apresentar Deus como aquele que julga, como aquele que vence as batalhas. Já aqui, o propósito é de apresentar o Deus que já venceu a batalha. A grande batalha. A batalha do pecado. A guerra do pecado, a grande escravidão. E que agora, depois dessa vitória, a vitória de Cristo, ela nos traz paz. A gente vai entrar nessa vitória na próxima passagem, né? De Coríntios, né? Quando vai falar que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Porque ele diz lá, né? Que os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria, e a palavra da cruz parece ser o contrário disso, né? Como assim? O que morre vence. O que morre alcança paz. Para mim, como assim? O Deus vencedor é aquele que morreu. Né? Então, para alguns é loucura. Mas a grande vitória do Senhor dos Exércitos foi na cruz. Né? E essa grande vitória alcança justamente o que as guerras se propõem a fazer. As guerras elas existem porque há tensão. E as pessoas intensificam a tensão para que finalmente possam desfrutar de uma paz. E agora a grande mensagem é essa. Ali havia tensões o tempo todo, e Cristo conquistou a paz em nosso lugar, né? Por isso que ele diz que o Deus de paz que tornou a trazer Jesus dos mortos, mostrando que a vitória foi realizada. Grande vitória essa, Paulo vai falar lá no capítulo 15 de Coríntios, né? O triunfo sobre a morte, a vitória sobre a morte que nos leva ao aperfeiçoamento final, né? O aperfeiçoamento que rompe, que tira de nós a corrupção e a mortalidade, nos trazendo incorrupção, perfeição e imortalidade, foi alcançada por Cristo. Então, que ele vos aperfeiçoe, que ele aplique essa obra catartizo, né? E união para a igreja. Eu lembrei assim que uma vez, eu
era recém-convertido, assim, acho que era na Páscoa. Minha mãe colocou um texto lá no grupo com meus irmãos, minha mãe é católica, meus irmãos são meio nem católicos, nem crentes. Uhum. É Isaías 53:5, foi assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões E e moídos por esmagado causa por das causa nossas das nossas iniquidades. iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Aí meu irmão falou assim, só não veio a paz até hoje. É porque Aí, é necessário conhecer, né, a paz, é necessário crer nela, né? É necessário tornar-se participante do corpo de Cristo, é necessário tornar-se aperfeiçoado. recém-convertido, eu não sabia muito, mas eu falei assim, a paz um dia vai vir na glória, né? É. Mas também a paz que a gente como cristão, A gente né, já fora livre do pecado, né? nós já desfrutamos dessa paz, né? Uma paz que a Bíblia diz que ela excede o entendimento. Né? Por que ela excede o entendimento? Porque a gente ainda vive nas agruras, nas dificuldades do pecado, nas tormentas do pecado, mas a paz de Cristo, essa paz que ela é espiritual, porque a gente sabe que alcançamos a salvação de graça. O nosso papel agora é o papel da esperança, né? Que o irmão pediu em oração esperança, mas a esperança bíblica não é a esperança do si, é a esperança da espera certa da volta de Cristo. E nessa volta nós vamos desfrutar da paz agora sem nenhuma condição adversativa em nossas vidas. Será a paz plena. Agora a gente desfruta da promessa da paz, já sentimos a paz, porque o jugo de Cristo e o seu fardo são leves e o jugo é suave, mas então ela é agora uma paz espiritual, uma paz de... Nós entendemos que a salvação já foi garantida, já estamos salvos, mas que ainda seremos salvos na eternidade. E essa paz ela vai se concretizar, né? E mais ainda será abençoada quando recebermos um corpo glorificado, né, para viver. Então é necessário que as pessoas experimentem a paz de Cristo. Né? O texto ele está lá posto, o castigo que nos traz a paz, mas é que nos traz para quem? Para aqueles que recebem. Né? A Bíblia diz o que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Vou citar esse texto no domingo. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é necessário tornar-se participante em Cristo pela fé para desfrutar essa paz. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus e também é impossível tornar-se participante dessa paz. Não é? Bem, em segundo lugar, a comunhão de Deus ela tem um aspecto trinitário. A comunhão ela só é possível no meio do corpo de Deus por causa do aspecto trinitário. A comunhão da igreja é um espelho da comunhão da Trindade Santíssima. De uma comunhão que já existe e já é exercida por Deus em sua plenitude desde a eternidade. Pai, Filho, Espírito Santo. É muito lindo isso, irmãos. Nós nos tornamos participantes da comunhão que a Trindade entrega a nós. Os que somos trinitários, cremos no Deus triuno. Há uma relação perfeita e sólida, totalmente consistente entre as pessoas da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Onde um não é superior ao outro, mas há uma comunhão e uma administração interna na Trindade, onde as pessoas da Trindade exercem papéis distintos e ao mesmo tempo unidos. Isso é incrível. E esse é o padrão perfeito que deve nortear-nos para viver uma vida de comunhão. Isso é incrível, irmãos. A gente tem vários relatos da Escritura, eu vou citar alguns textos só para a gente ver isso. Em João 14, 16 a 18, eu vou citar essa comunhão da Trindade aplicada na igreja, tá bem? A comunhão da Trindade ela vai além disso, mas eu vou aplicar ela na obra da salvação. Jesus diz assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Veja, Cristo falando ao Pai, Cristo falando aos discípulos que ele vai pedir ao Pai e ele vai nos dar outro consolador, que é o Espírito Santo, nós sabemos, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. É esse Espírito que nos traz a paz. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Que promessa incrível, promessa linda. E nós recebemos desse Espírito e aguardamos a sua vinda, o seu retorno, porque ele não nos deixará órfãos, fomos adotados por Deus. A gente já vê aqui a Trindade reunida na salvação. Mas esse texto é incrível. Eu até botei aí união, os pontos de união sublinhados e finalidade em negrito.
tá? Para a gente conseguir bem fazer essa distinção. Não vou me aprofundar no texto não, por causa do nosso tempo, nosso objetivo é outro, tá? Então, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Essa é a oração sacerdotal, é Cristo orando ao Pai, tá? Qual a finalidade? A fim de que todos sejam um. Olha, na oração sacerdotal, Cristo está dizendo, eu espero que todos sejam um. E agora ele fala da união. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, essa união entre Pai e Filho perfeita, também eles estejam em nós. E agora Cristo nos inclui nessa união. Como Cristo está nos incluindo na união e comunhão com a Trindade Santíssima e nós podemos viver divididos como igreja? Não faz sentido. Qual a finalidade? Mais uma finalidade da união, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meus irmãos, para que o mundo creia, para que a gente dê testemunho verdadeiro, primeiro nós devemos viver em comunhão. Senão seremos um testemunho contrário contra a palavra de Cristo. Se vivemos em divisão dentro do povo de Deus. Que testemunho a gente vai poder dar lá fora, para os ímpios? Quando pregarmos o evangelho, eles vão olhar para nós e dizer, vocês que vivem em briga, em pé de guerra, divididos com todo tipo de pensamento e de coisa. Aí Cristo diz, eu lhes transmiti a glória que me deste. Ó, Cristo reconhece que a glória que ele tem vem do Pai. Por que ele fez isso? Finalidade, para que eles sejam unidos. Como quem? Como nós o somos, a união do Pai e do Filho. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que eles sejam unidos, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que texto perfeito. Esse texto é incrível, meus irmãos. É lindo. A união do Pai e do Filho. Agora, temos esse texto um pouquinho maior, eu vou passar bem breve por ele. A gente já leu esse texto várias vezes. Cada vez que eu leio esse texto de Efésios 1, de 3 em diante, é com um propósito diferente. Seja para falar da glória de Cristo, seja para falar da predestinação. Agora eu quero falar da união trinitária. Esse texto é extremamente complexo. Dá para fazer 1000 pregações nesse texto, cada uma diferente da outra, e ele continuará vivo. Olha, o que Paulo escreve, bendito Deus e Pai, olha como ele cita as pessoas da Trindade, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu esqueci ainda de grifar em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, obra de Deus, do Pai, nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seu filho, por meio de Jesus Cristo. Mas a parte que eu quero destacar é, segundo o propósito de sua vontade. Ele fez isso segundo o propósito de sua própria vontade. A vontade da Trindade reunida. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele que em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. Veja, é em Cristo, mas quem faz é Deus, a obra por meio do Filho. Isso é a união perfeita no propósito para salvar o pecador. Abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito novo, que ele apresentou em Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Como cantamos aqui, ele é a imagem do Deus invisível. E ele revela a glória de Deus e revela o propósito de Deus para nós. Que propósito é esse? De fazer convergir nele, tudo apontar para ele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora observe esse versículo 11, que incrível. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito de quem? Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como assim o conselho da sua vontade? Conselho da vontade de Deus. Como Deus dá conselho a si mesmo. Imagine a Trindade reunida em conselho. Pai, Filho e Espírito Santo num só propósito para realizar a obra, o decreto eterno e pôr em prática a salvação. É Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade reunida em conselho. Aqui está a união trinitária, irmãos. Esse texto é incrível. A finalidade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu?
receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Pai, Filho e Espírito Santo selando, chancelando toda a obra e agora sendo nosso consolador. A garantia, o selo de que não ficaremos órfãos. Isso é a Trindade reunida, a união trinitária. Deus decreta e envia, depois de entrar em conselho com as pessoas da Trindade, e o Espírito Santo aplica a obra redentora de Cristo em nossos corações. É a Trindade reunida em comunhão perfeita para nos salvar, nos ensinando que nós devemos nos tornar participantes dessa comunhão. Assim como há uma comunhão perfeita das pessoas da Trindade Santíssima, do Deus eterno, um único Deus, Deus triuno, assim o povo de Deus deve viver em comunhão e unidade, porque somos frutos da obra desse Deus perfeito. Essa comunhão da Trindade tinha hierarquia? Não. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, nem maior que o Espírito. As pessoas da Trindade são co-iguais, co-perfeitas. O que há é uma administração, o que há é uma posição distinta. Não é? Aí sim, o que há é uma subordinação do Filho em relação ao Pai na sua obra redentora. Né? Você vê que isso, o que há é uma subordinação voluntária da parte do Filho em obedecer ao Pai. Não é? Mas não é que o Pai é maior que o Filho. Os três, né, as três pessoas distintas da Trindade é um só Deus, com os mesmos atributos, com a mesma glória, com a mesma eternidade, apesar de pessoas distintas. Isso é uma coisa que vai muito além da nossa capacidade, né? Essa comunhão entre a gente, da igreja, então, não deveria também ter assim? Oi? Porque você falou no início, né, que a comunhão da igreja... É um espelho da comunhão da Trindade. Ah, tem, mas tem uma hierarquia no sentido de liderança, né? Nunca de subordinação, no sentido de uma pessoa com mais valor que outra, assim como a Trindade não tem, né? Mas uma hierarquia de posições. Né? A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, que a gente citou, obedecei os vossos guias, porque velam pelas vossas almas. Para que quando a gente for prestar contas a Deus, né? Isso é uma coisa muito grave. A gente não preste contas ao Senhor gemendo, mas com alegria dos nossos irmãos. Não é? Por exemplo, a gente que está à frente da obra, eu tenho a consciência de que eu tenho que prestar contas a Deus. Que eu não posso falhar no cuidado com os irmãos. E eu sei que a gente vai falhar. Nós somos falhos, pecadores. Mas eu tenho que prestar contas ao Senhor. O sumo pastor, eu sou um pastor pequeno. Aquele que trabalha no curral. Deus é o sumo pastor, as ovelhas são dele. Então nós devemos prestar contas. Não é? Para isso é necessário também que os irmãos entendam o papel da liderança. Do mesmo jeito que é uma liderança no lar. O homem lidera a esposa. Pai e mãe lideram os filhos. Todos eles liderados por Cristo. Então há sim sempre uma hierarquia no povo de Deus. A hierarquia é algo bíblico. O que não há é a subordinação no sentido de valores. Quem vale mais? Isso não há. Há uma igualdade porque todos nós carregamos a imagem de Deus. Mas eu perguntei no sentido não de valores, eu perguntei de hierarquia, isso. Sim, hierarquia e submissão. Isso é importantíssimo. É importantíssimo para que o povo de Deus lide bem. E aí, justamente isso, um dos pontos que Paulo está levantando aqui. Quando ele começa a carta defendendo o seu apostolado, ele está dizendo, eu estou falando com autoridade. A autoridade de um enviado por Cristo. Ele vai falar do seu envio de novo por Cristo, tá? Inclusive, a expressão que ele vai usar aqui de enviado para uma obra apostolém, é bem parecido com apóstolo, né? Ele vem falar da sua missão de enviado. Eu fui enviado, ele disse, não para batizar, né, mas para pregar. Ele tem essa posição de alguém enviado, portanto, a igreja tinha que ouvir o que Paulo estava escrevendo, o que Paulo estava dizendo, porque ele era um apóstolo de Cristo. Então ele está falando aqui com autoridade. Apesar de ser muito humilde na sua escrita, né, de colocar-se em termos de igualdade de valor como irmãos, ele está falando aqui na posição de apóstolo. Isso é muito importante. Isso requer autoridade. E ele vai falar esse texto sobre hoje, na verdade, é sempre sobre autoridade. É um texto sobre como a igreja estava vendo os líderes, né? Vamos avançar um pouquinho. Na verdade, não muito, porque a hora já está bem. Né? Então, a comunhão do povo de Deus, ela está afirmada também no pacto que o Senhor fez com os homens. Essa é a doutrina da aliança. Eu não vou entrar na doutrina da aliança agora, vai ficar muito longa. Mas, no pacto que Deus faz com homens, o pacto da graça, revelado, na verdade, pré-anunciado no Éden ainda, na queda,
e concretizado em Cristo, na nova aliança, existem as cláusulas e padrões dessa santa comunhão. E de forma progressiva, esse pacto foi sendo exposto. Na revelação progressiva, ele foi sendo exposto às cláusulas pela lei, pelos anúncios proféticos, mas ele foi, de fato, a nova aliança iniciada em Cristo. Ali eles tinham a sombra, nós temos a realidade em Cristo. Jeremias 31, 33 é um texto clássico sobre isso. Diz o quê? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, anunciando Cristo. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, lembra? Modo de pensar igual que Paulo está anunciando. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não será mais uma aliança fechada como a antiga, que era ingresso por meio da circuncisão. Quem nascia lá era o povo de Deus, mas não era necessariamente o povo espiritual, mas um povo geográfico. Nem todos os israelitas, nem todos os de Israel são de fato israelitas, como Paulo diz. Mas aquele que tinha o coração circuncidado. Não é? Mário, e sobre a questão dessa unidade, dessa união entre o povo de Deus, no sentido de ser com igrejas que não são. Estamos falando, de fato, do povo de Deus, que são igrejas de Deus. É porque tem as seitas, né? Essas aí não existe união, tá? A união é daqueles que foram, de fato, transformados, que têm o Espírito Santo, que pregam o mesmo evangelho, né? O mesmo Paulo que está falando aqui para manter-se união é aquele que diz, olha, aquele que traz outro evangelho, que seja anátema, condenado, não aceite, tá? Então, não é sobre a gente aceitar o erro. É sobre termos a disposição de vivermos em irmandade com o povo de Deus, suportando as diferenças, mas sem gerar os atritos desnecessários, ou sem criar partidos. Vai ficar mais claro quando chegarmos nos textos. Sempre tem. Por isso que é tão importante a gente estar atento. Isso. Por isso que a gente tem que estar tão atento para saber aquilo que de fato vale a pena criar-se uma resistência, né? Porque quando a coisa vai além da palavra de Deus, aquelas coisas que são secundárias, que não devem dividir a nossa fé. Mas nós somos mas nós somos às vezes tão carnais, orgulhosos, que a gente não aceita nada secundário. Né? Tudo bem que pela dureza do coração do homem, a gente procura aquela comunidade que mais se aproxima da nossa declaração de fé. Eu vou falar disso. Mas, isso não significa dizer que, fulano é arminiano, eu não posso... como alguns dizem aí, ele é ímpio. Não é bem assim, não. O arminianismo tem uma falha, mas a gente não pode botar as pessoas no inferno por causa disso. Mas o arminiano é um bonzinho, né? O calvinista que é outro. que é o contrário. Então, Cristo, ele suportou a cruz para nos dar vida, salvação e paz. Nós devemos cumprir o nosso papel de vida em santidade. Nosso papel é esse. Cristo, ele fez a obra completa. E o que agora, nosso papel nesse ato de comunhão? Nossa cláusula no pacto de alguém que recebeu os benefícios desse pacto eterno da nova aliança. Pacto de graça, pacto de salvação de Deus. Nosso compromisso é viver em santidade e obediência à palavra de Deus. Resumido, os mandamentos desses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como o autor aos Hebreus escreve, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem. Aquele que ingressa na nova aliança, aquele que ingressa no corpo de Cristo, na igreja de Deus, tem que ser aperfeiçoado. É uma coisa natural. Não vai se tornar perfeito, mas ser aperfeiçoado, melhorado e unido, isso tem que acontecer. Senão tem alguma coisa errada. E quarto, a comunhão da igreja consiste em 2 níveis. Vertical, que é entre Deus, né, e o povo, nós somos unidos, como Cristo diz ao Pai, e a Ele mesmo, e ao Espírito Santo que habita em nós. Mas ela também é horizontal, uma vez que todos os nossos irmãos verdadeiros que possuem o Espírito são unidos com o Pai, devemos ser unidos juntos, no mesmo propósito, no mesmo modo de pensar, como Paulo está exortando a igreja. Podemos concluir disso que a comunhão cristã, portanto, não é subjetiva. Não é cada um vive do seu jeito. Mas ela é objetiva, ela é firmada na palavra de Deus, que procede do próprio Deus Trino, que é o mesmo Deus que nos resgata, que nos salva, e ela é aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo da promessa. Então não existe isso de eu vivo minha vida com Deus do meu jeito, Deus sabe e você vive a sua. Não existe isso. Então, eu botei nisso aqui um aspecto prático, né, de a gente viver em comunhão. Um aspecto prático olha a importância de termos uma declaração de fé.
de termos uma confissão bem definida, para que não haja atritos, divergência dentro do povo. Ainda assim pode haver. Mas é importante termos uma confissão bem definida, uma confissão bíblica, né? Nós assumimos, obviamente, a Confissão de Fé de Londres, a Confissão de Fé Batista de 1689, né? Entendendo que ela não é perfeita, mas que ela traz os aspectos centrais da fé de forma muito clara, não é? E que nós podemos confiar nesse ensino por ser um ensino bíblico, tá? Deve proceder da Bíblia o tempo todo, senão a gente tem que rejeitar. Então, é importante isso. Porque às vezes acontece igrejas que não tem uma confissão de fé bem definida, onde todo mundo chega e prega, onde todo mundo fala, que um dia um pastor fala uma coisa, no outro dia um pregador vai e fala outra coisa contrária. Isso é um absurdo, isso causa um tilt, uma coisa na mente dos irmãos, causa divergência, causa briga, causa burburinho, cochicho. Então é muito melhor a igreja ser zelosa, não é? Não permitir que todo mundo assuma a posição de ensino, porque também nem todo mundo foi chamado para essa posição, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é perna, para que não aconteça esses conflitos e assim o povo de Deus viva em comunhão de forma santa e bíblica, tá bem? Agora, o conteúdo aí, né? Entra assim no conteúdo. Eu queria saber quanto tempo tem que a gente já tá falando aqui. Tem muito tempo não, né? Não, Mário, estava conversando com uma pessoa, mas você disse que, inclusive, é uma dessas igrejas, né? Disse que justamente gosta dessa dinâmica da igreja porque fica evidente que o Espírito Santo se manifesta por ser qualquer uma pessoa que está pregando ali. Então, não é a pessoa, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que faz em qualquer pessoa. É um pensamento bem irresponsável, né? É um pensamento, não tem outra expressão, é irresponsável, né? Quem faz isso, para você ter uma ideia, quem faz isso é a seita do véu, né? Onde as pessoas lá recebem a revelação e vai para frente e fala o que quiser, né? Aí se um falar uma coisa, outro falar outra, já foi. Né? Cria-se um problema gravíssimo, né? Enfim, nega-se a distribuição dos dons, né? Que a Bíblia, Paulo fala isso, os dons, tanta gente fala da bênção dos dons de Deus. Se Deus concede alguns para ensinar, para pastores e mestres, é óbvio que não são todos que são pastores e mestres, que não podem assumir essa posição. E não é que não pode porque não conhecem, é porque não foram chamados para essa missão. Enfim, Paulo agora ele diz, onde ele descobriu o infortúnio dessas divergências coríntios. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Isso é uma notícia terrível. O apóstolo está seguindo sua vida na cidade de Éfeso, naquela igreja que já tinha suas dificuldades, pastoreando a igreja de Éfeso, que depois ele vai entregar a Timóteo, mais na frente o apóstolo João vai dar uma passada por lá também. Então, Paulo ele é informado pelos membros da casa de Chloe que há brigas. Então, a exortação de Paulo aponta para essa triste realidade. A igreja estava vivendo algum nível de divisão. Lembra que Paulo disse, não haja divisão? A expressão que ele usa é cismas. Cisma. Não é para haver cisma, divisão. Havia algum nível. A igreja não estava rachada a ponto de criar-se outras igrejas, tá, irmãos? Não estava nesse ponto. Mas estava o princípio ali, a raiz dessa cisma. E Paulo ficou sabendo disso pelos membros da casa de Chloe. Aí você olha isso e pensa, quem é esse povo? Surge a curiosidade, uma pessoa nova. Gente, não temos como saber ao certo quem é Chloe. Existem muitas especulações. Se ela era uma coríntia, que era um escravo que tinha sido liberta e tinha ganhado dinheiro a ponto de se tornar um grande matriarca. Se ela era uma pessoa da cidade de Éfeso, mas que tinha posses e possivelmente os membros da sua casa poderiam ser funcionários ou, de fato, funcionários e familiares que trabalhavam com ela para ela no comércio, sendo que se trabalhavam no comércio, iam e vinham da cidade de Corinto, e nisso trouxeram a notícia a Paulo. Não tem como saber se Chloe era uma crente, se os membros da casa deles eram crentes, se todos eram crentes. O que acontece é, naquela dinâmica de comércio, né, de estar sempre em viagens, os membros da casa de Chloe, sejam famílias ou funcionários, o que quer que seja, trouxeram essa informação para Paulo. De que a igreja ali estava apresentando sinais de divisões. Mário, mas aí agora vamos usar a prática, né? Sim. Nós tínhamos uma igreja aqui, uma de Coríntios. Aí vem agora a casa de Chloe, ou seja, vem com a informação tipo uma fofoca. Com o Chico, né? Como é que a gente
na prática da gente isso? Porque, por exemplo, aqui você é nosso líder, né? Então, Sim. eu vejo um irmão que tem um problema ali entre eles, aí você, ó, Gustavo aqui falou que, aí você já não expõe Gustavo, ele não expõe Chloe, não, os membros da casa de Chloe. Não. É aí que tá a beleza da diferença entre ser uma fofoca e ser algo para a edificação da igreja. O que é algo para a edificação da igreja? Vamos supor que eu sou um membro da igreja, a gente é, né, na verdade, mas eu não estou na liderança. E aí eu vejo um problema que está acontecendo sério na igreja. Eu tenho bom desejo de solucionar esse problema. Só que eu vejo que está muito fora da minha alçada. Está muito fora do meu controle. Qual é a minha responsabilidade como cristão? Nós devemos preservar a pureza da igreja. Então minha responsabilidade é eu vou transmitir ao líder. O líder ele precisa saber disso, para que ele possa tomar as providências. É tanto que não é fofoca que, na hora do vamos ver, olha, fui eu que estou dizendo. Meu nome pode ser dito. Eu não pude tratar porque eu não tinha os meios para tratar. Mas pode dizer, eu testemunhei isso, pode usar meu nome como testemunha, e estou dizendo isso, porque esse caso é muito grave. Então essa é a diferença da fofoca, entende? A fofoca é alguém que não quer ser visto, que quer fazer na malandragem. A fofoca ela não tem o objetivo da glória de Deus, ela não tem o objetivo do conserto. Então, falar de fatos não é ser fofoqueiro. Ser fofoqueiro vai estar mais para o sentido do meu coração nesse ato. Se eu quero só falar mal dos outros, se eu quero ver os outros se darem mal, entende? Assim, eu já tive nessa posição dos membros da casa de Chloe. Sim. Assim, antes de eu chegar a Paulo, eu falei com Sim, pessoas sim, que sim. tentei que eles resolvessem entre eles. Isso. E eles, como se resolveram, Sim, é. O texto não fala sobre isso, né? Mas é uma possibilidade de ter acontecido também. Né? O texto é mais um relato para dizer assim, olha, fui informado pelos membros da casa de Chloe que está acontecendo. Né? Então, veja que a forma como Paulo está tratando aqui é de uma denúncia. E isso é uma coisa que acontece nas igrejas, de receber denúncias. Olha, tem um procedimento errado, vou denunciar esse procedimento. Existem coisas que estão fora do nosso alcance. Né? E era muito grande, tá, irmão? Era muito grande. A gente vai ver o alcance disso aqui, como estava na igreja. E quando a gente pensa assim, igreja na cidade de Corinto, imagine-se várias comunidadezinhas que já estavam surgindo. Não era só mais uma funcionando em casa, mas várias comunidades que estavam surgindo. Né? Então já era uma coisa ampla que estava acontecendo aqui, né? 5 anos após a fundação da igreja, a igreja tinha proliferado naquela cidade e as coisas estavam... Porque assim, ó, o motivo de Paulo fazer essa carta não foi só essa denúncia. Ele recebeu uma carta também dos coríntios sobre muitas perguntas que eles tinham eles queriam que Paulo respondesse sobre casamento, sobre divórcio, sobre a ceia, sobre o culto, sobre várias coisas. E junto a isso, Paulo recebeu essa denúncia. Então ele vai tratar de tudo. Então, assim, é importante a gente fazer essa divisão. Esse você trouxe é muito importante. Porque fofoca é um ato maligno de disseminar intrigas, sabe? De falar pelas costas. Mas a denúncia do erro não. É tanto que a Bíblia nos ensina a denunciar em vários aspectos. Olha, reprovem as pessoas que estiverem erradas, denuncie. Se for o caso, a exortação não deu certo, faça o quê? Leve com testemunha. Se não der certo, apresente à igreja, né? Me parece que esse é o passo que Chloe está fazendo. Quer dizer, que esses membros da família estão fazendo, né? Apresentando agora a liderança para que Paulo tome providências. Então, assim, existe uma diferença entre fofoca e isso, né? A fofoca Deus abomina, aquele que causa discórdia entre irmãos. Mas o que está sendo feito aqui é a discórdia há brigas entre eles. O que ele está recebendo agora é a informação disso, a denúncia para que ele possa tratar. Não é? É importante a gente ter essa maturidade. Quando aí, o pastor segue de fato o que Cristo ensina, ele vai poder fazer isso para as ovelhas da igreja e vai acabar sendo algo para a glória de Deus. Positivo, é. A exortação é positivo, a disciplina é positiva, mesmo que dolorosa por algum tempo, a ideia é que ela gere frutos futuros positivos para a glória de Deus. Isso. Detalhe, irmãos. O pastor, apesar de estar nesse nível hierárquico, né? Que é para ser um nível de irmandade, é hierárquico no sentido bíblico, né? Da autoridade, da exposição da palavra, da posição. Ele não pode ser o sumo pastor. O sumo pastor é Cristo. Ele sempre tem que ter alguém que responde. Eu tenho pastores. Né? Eu tenho o pastor Davi, por exemplo. Vocês viram, a Mário tá com práticas erradas, com ensino errado. Vocês têm que correr para Davi.
Quer dizer, exorta a mim, né? Se não der certo, olha, eu tenho que conversar com o seu pastor, porque tem algo errado. Entende? Isso é para acontecer. Ninguém é para ser chegar no topo. A partir daqui não tem mais. A gente, como igreja batista, todas as coisas, essas coisas são definidas na Assembleia, né? Esses problemas a gente. Isso. Né? Eu querendo muito levar para a prática, né? Porque essa carta é a nossa convivência. Isso, né? Só que, então, o que acontece ali? Eles tinham a bênção de ter, ainda tá naquele período, né? Da escrita do Novo Testamento, ter o apóstolo Paulo, o apóstolo, para exortar. O que nós temos agora já é o relato. A gente pega os relatos para aplicar para nós hoje, em nossa vida, né? Então, algumas questões são questões pessoais, né? De tratamentos, quando são coisas menores, né? Com o irmão. E existem questões que extrapolam, aí tem que ser levado para a Assembleia mesmo. E a Assembleia decide, a igreja como um todo decide, né? Isso é importantíssimo. A gente vai falar mais na frente de assembleias, né? Dessa união da igreja, isso é muito importante mesmo. Bem, qual o conteúdo agora da denúncia? Há brigas, há divergências, mas o conteúdo é esse. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, esse era o modo como aquelas contendas existiam nos membros daquela igreja. Me diga se não é exatamente assim que acontece hoje. Alguns querem dizer: eu sou de Calvino. Veja, não tem problema nenhum ser calvinista. Nós somos calvinistas. Eu não posso atribuir a Calvino a minha salvação. Infelizmente tem gente que faz isso. Ah, fulano é arminiano. Às vezes o cara é um crente, sério. Agora, quando ele atribui a pessoa do Armínio, ou a do Pelágio, ou quem quer que seja, ele comete uma heresia grave. E esse era o problema que estava acontecendo. Eles tinham se afeiçoado tanto aos líderes, alguns líderes, que eles tinham criado partidos dentro da igreja. Como se alguns grupos tivessem seus níveis próprios, suas esferas próprias ali de governo, e a igreja começasse a ser rachada. Infelizmente, não, muitas são. Criam-se suas próprias hierarquias, algumas racham mesmo, criam-se igrejas novas, e é aí que entra o problema da cisma. Eles estavam com a raiz da cisma. E Paulo estava cortando esse mal pela raiz. De fato, eliminando essa cisma. Não é? Então, Paulo cita 4 partidos. Não é? O partido que levava o seu próprio nome, Paulo, o plantador daquela igreja, por sinal. O partido que levava o nome de Apolo, foi um proeminente pastor que substituiu Paulo no cuidado daquela igreja, né? Quem ficou no lugar de Paulo, depois que Paulo saiu dali. Tinha o partido que levava o nome de Pedro, né? Só que Paulo usa o nome dele em aramaico, Cefas, né? Que é Pedro. E tinha um partido que dizia seguir a Cristo. Né? Então, irmãos, é importante saber que a gente não tem como extrair muita informação desses partidos, tá? Não temos como extrair pelo relato, assim como não temos como extrair quem é a família de Chloe de fato, né? Apenas fazer as especulações sobre esses partidos que Paulo trata, também a gente só pode fazer especulações e inferências. Eu vou trazer aqui algumas das especulações aqui que eu aceito como sendo a mais lógica, mas que não necessariamente é o que aconteceu, porque Paulo poderia estar sendo só retórico, ao citar o seu nome, citar o de Pedro, citar o de Apolo. Poderia ser outros níveis de divisões de partido. Mas, como a gente conhece aquela cultura daquele povo, a cultura helenista, né, eles tinham prazer os gregos, né, de ouvir os seus filósofos preferidos, de seguir eles, né, como sendo assim: eu sou dos epicureus, eu sou um epicureu. Outro, não, eu sou estoico. O estoicismo é a melhor corrente filosófica. Ah, não, eu sou um platonista. Ah, não, eu sigo Aristóteles. E eles tinham esse negócio de seguir os seus filósofos, seus mestres seculares, e possivelmente, em algum nível, eles estavam trazendo essa tradição mundana para dentro da igreja. Isso é terrível. Né? Então parece que as raízes disso estavam justamente no estilo de vida dos sofistas, né? Que tinham seus argumentos, suas retóricas e embelezavam assim, as suas... Às vezes os seus ensinos eram totalmente errados, contrários. Mas como eles tinham uma retórica muito boa, sabiam criar um argumento lógico, bem fundamentado, né? Eles ganhavam os aplausos, os olhares dos homens e seus seguidores para suas escolas filosóficas. Então, possivelmente estava acontecendo dentro da igreja. Então, pensando assim, uma das especulações é que esses 4 partidos
tinham essas características. Tinha o partido de Paulo, que Paulo ele começa dizendo assim, veja, ele não está dizendo que ele criou esse partido, ele é contrário, ele está combatendo isso, ele nunca criou, ele nunca coloca Paulo como sendo o criador, Pedro como sendo o criador desses partidos, Cristo como sendo o criador dos partidos, né? Ele está combatendo isso. Então, possivelmente, o partido que Paulo cita, né, que leva o seu nome, era composto por irmãos que estavam no começo dos trabalhos ali, no começo da fundação da igreja, e tinham uma lealdade ao apóstolo Paulo. Uma lealdade que ele nunca reivindicou. Ele queria o respeito como apóstolo, né? Mas ele nunca reivindicou uma lealdade como sendo o criador de um partido, aqueles que iam seguir a Pedro, como se quando Paulo deixasse Apolo lá em seu lugar, eles ainda eram para guardar alguma, sabe? Um pé atrás ali com Apolo, porque eles eram de Paulo. Bem, os outros partidos seguem uma coisa parecida, né? O partido de Apolo, que era provavelmente era dos irmãos que admiravam a sua retórica, a sua eloquência, a sua sabedoria. Em Atos 18, de 24 a 28, está como começa o ministério de Apolo, que é muito interessante. É o que está escrito. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, ou seja, era um judeu prosélito, né? Ele era da cidade de Alexandria, mas era um judeu convertido, chamado Apolo. Observe as características dele: homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era alguém versado no Antigo Testamento e muito eloquente. Então, possivelmente, né, por ser alguém de cultura grega, helenista, né, da cidade de Alexandria, a cidade de Alexandria era onde tinha a famosa biblioteca de Alexandria, né? Ele era alguém versado na retórica dos sofistas. Ao que diz, ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, ele era um crente verdadeiro, falava com muita eloquência, com muita força, ou seja, ele tinha o domínio do vernáculo das palavras, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, o seu conhecimento teológico acerca do ministério de Cristo era muito pouco, porque João, ele não viu tudo. Ele não viu a cruz. Mas Apolo, ele continuou, ou seja, ele foi um discípulo de João, e continuou com sua eloquência pregando para a gente ver que os discípulos de João deram frutos também. Só que depois eles encontraram os discípulos de Cristo para aprender mais. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, ou seja, crentes ouviram, opa, esse aí é um cristão, ele só precisa de um ajuste. Levaram-no consigo, Priscila e Áquila, e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Ou seja, explicaram a cruz, explicaram a ressurreição de Cristo, aquilo que João nunca tinha visto. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Ou seja, Apolo foi encaminhado para ser bem recebido. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Olha que coisa incrível. Era um homem abençoado por Deus, recebeu o dom de Deus disso. Deus preparou esse homem nos caminhos dos homens lá fora, dos ímpios, e versou ele na eloquência para quando recebesse a palavra de Deus, aplicasse bem aquilo que havia recebido de Cristo como dom. Então, possivelmente, Apolo era esse homem que encantava muito com suas pregações. Deviam ser coisas incríveis, devia ser como ouvir o Spurgeon pregando, digamos assim. Tá? Então, o terceiro grupo que Paulo cita é o de Pedro. As especulações apontam para que esse grupo de Pedro aí eram possivelmente daqueles judeus que estavam lá desde o começo, que tinham algumas raízes ainda no judaísmo, talvez aspectos judaizantes, querendo algumas coisas do judaísmo, e queriam dizer-se seguidores de Pedro. Queriam aquela linha de Pedro, né? Do Pedro quando erra, né? O Pedro judaizante. Mas assim, como eu disse, são só especulações, porque não há nem relato de que Pedro esteve em Corinto. Não há uma prova de que Pedro pisou os pés em Corinto ou conheceu as pessoas daquela igreja. Tá? Mas certamente eles conheciam Pedro, eles sabiam dos relatos de Pedro. Como tinham judeus ali, há uma possibilidade de Pedro ter passado, sim, ali. Essa carta foi escrita antes ou depois do concílio de Jerusalém? 55 eu acredito que foi antes. Eu acredito, mas teria... Então, ainda tinha essa questão certamente. Não, e mesmo depois... Isso. Né?
Talvez aqui nem tanto, porque a comunidade judaica era pequena. Né? A comunidade gentílica era bem maior. Né? Mas há uma possibilidade, sim. Desse partido de Pedro, né? Isso, mas veja, esse partido de Pedro é uma especulação. Isso, mas se for... Pedro no início queria que Sim. se convertesse, fizesse circuncisão. Isso. Paulo Paulo vai repreendê-lo lá em Gálatas, né? Em Gálatas. Né? Mas há uma possibilidade de não ter sido uma distância muito grande, não. E, claro, o dano, porque acontece o concílio, acontece a repreensão de Paulo para Pedro, né? Mas o dano que isso foi causado ainda reverbera por um tempo, né? As pessoas que ouviram aquele ensino, que continuaram ainda, né? Com essa... um ensino errado na igreja, meu irmão, ele é complicado. Porque por mais que seja combatido na raiz, ele ainda, infelizmente, reverbera por um tempo. E o último grupo é os dos seguidores de Cristo. Então, se você ler de forma desatenta, ler com calma aí, aquele que diz eu sou de Cristo, rapaz, certamente esses eram os crentes mais ajustados. Mas tudo indica que esse era o pior grupo. Tudo indica que esses eram aqueles mais orgulhosos, que diziam assim, nós não precisamos de liderança, nós não estamos debaixo da supervisão de ninguém, da autoridade de ninguém, a gente se reporta direto a Cristo. Eu sou de Cristo, está tudo certo. Possivelmente era o grupo mais orgulhoso. Era o grupo, possivelmente, que mais na frente ia querer dizer que tinha mais liberdade que os outros. Mais espiritualidade que os outros. Vejam, nós não devemos tender a interpretar a carta de Coríntios inteira mediante esse capítulo dos partidos e das divisões. Mas em alguns pontos a gente consegue perceber semelhanças. Aqueles que enfatizavam os dons, aqueles que enfatizavam a eloquência. Paulo ainda vai falar, né, sobre a palavra, sobre a sabedoria humana. Vai falar muito sobre isso, não é? Porque de fato aquilo pertencia àquela cultura. Mas a gente tem que ter cuidado só para não querer interpretar a carta inteira mediante esses possíveis partidos. Mas há uma possibilidade muito grande de realmente esse ter sido o comportamento daquele povo. Bem, qualquer que fosse, né, o proceder daqueles homens, essa atitude de cisma, de divisão, ela era totalmente reprovável diante de Deus. Essa atitude não podia acontecer, não pode ainda acontecer hoje. Na verdade, esse estilo de vida é contrário à natureza da união que o Evangelho nos ensina. Aquela união do aperfeiçoamento que Cristo faz na igreja. Esse estilo de vida é totalmente contrário, irmãos. A gente não pode ter esse estilo de vida. O estilo de vida deve ser apaziguador, de amor, de comunhão. É fácil? Não, porque a gente é pecador. Mas devemos buscar viver isso. Em santidade, em comunhão com o Senhor, oração. Né? Se a gente perguntar, e hoje? Como é que os crentes têm se comportado quanto a esse modo de viver na igreja de Cristo? Será que a nossa igreja hoje, a nossa, não falo a Castelo Forte, mas a igreja de Cristo hoje, está mais parecida com a de Corinto em relação a divisões ou menos? O que vocês acham? Está mais. Talvez se não tivesse superado. É muito triste o cenário da igreja hoje. Há divisões por tudo. E eu não tenho dúvida, e eu falo que a nossa igreja é também uma igreja independente, né? Mas a gente tem que ter cuidado para que as coisas elas não surjam como se fossem aspectos da nossa mente para ser mais confortável. Mas que estejamos firmados na palavra de Deus. Quanto mais pura for a doutrina, mais pura será a igreja. E é isso que nós devemos buscar. A pureza daquilo que a Escritura nos revela e não do que a gente quer ler da Escritura. Porque se a gente buscar o que a gente quer ler, a gente consegue achar teoria para tudo. Forçando a palavra de Deus, errando, a gente acha teoria para tudo. Por isso que é tão importante a gente mergulhar no ensino fiel, verdadeiro da palavra de Deus e clamar a Deus a sua misericórdia. Só mediante a sua graça e misericórdia a gente pode viver em santidade e comunhão com Cristo e com seu povo verdadeiro. Né? Então, isso é uma coisa que não tem, infelizmente, havido unidade e união real, mas que nós devemos buscar ativamente, irmãos. Principalmente com os nossos irmãos da nossa cidade, aqueles que a gente tem mais proximidade, ainda que sejam de outras comunidades, outras denominações, busquemos esse reconhecimento. Olha, você é meu irmão em Cristo. Isso significa dizer que devemos confundir as comunidades, misturar as coisas, mas reconhecer aquelas pessoas como servos de Deus, tratá-los como cristãos. Isso é o mínimo que podemos fazer. Não é? Devemos ter essa disposição santa. Tá bem? E Paulo faz essas perguntas retóricas. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Será que foi isso que aconteceu? Então, nessa retórica, né, contra esse absurdo que estava acontecendo dentro da igreja, o apóstolo faz 3 perguntas
Pergunta se tem resposta óbvia. Cristo está dividido? O corpo de Cristo está rompido? É óbvio que não. Há um só corpo. Há um só Senhor. Há um só batismo. Há uma só fé. Então não faz sentido ter divisões, ter partidarismo. Aí Paulo fala, eu fui crucificado no lugar de alguém por acaso para mostrar que ele não era de acordo nem com o próprio nome sendo usado. Ele já se usa como exemplo. Eu fui crucificado no lugar de alguém, por acaso. Foi Paulo crucificado em favor de vocês, por vocês. Alguém aqui foi batizado em nome de Paulo? A expressão original no grego é dentro, para dentro do nome de Paulo, como se fosse absorvido por Paulo como um líder especial. Não. Então, com essas perguntas, Paulo está expondo o comportamento infantil, pecaminoso e impiedoso de boa parte dos membros daquela igreja. Significa que todos agiam assim? Não. Mas que alguns agiam. Então, 14 a 16 é bem simples, né? Não tem tanta interpretação assim, tanta profundidade. Ele diz, dou graças a Deus, ele se alegra, né, providencialmente, pela providência de Deus, por não ter batizado nenhum de vocês. Ele diz, eu não batizei nenhum de vocês para que ninguém pudesse dizer dessa desculpa, vocês foram batizados em Paulo e o batismo de Paulo vale mais que os outros, né? Exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. É engraçado que ele lembra, né? Eita, batizei também, além desses, não me lembro se batizei algum outro. Então, providencialmente, Paulo se alegra por isso, né? E aqui a gente vê claramente a personalidade do autor, né? De Paulo, dizendo assim de coisas próprias da vida que ele lembra e se alegra de não ter feito, né? Então ele fica agradecido por não ter feito isso. Né? Agora me diga você, eu trouxe esse questionamento. Se você vivesse naquele tempo, se algum dos 12, tirando Judas, né? Ninguém ia querer se alegrar de ter sido batizado por Judas Iscariotes. Se algum daqueles apóstolos tivesse batizado por você, você ia ou não ia contar a todo mundo? Quem me batizou foi Paulo. Quem me batizou foi Pedro. Ia ou não ia, irmãos? Você ia. Porque o nosso coração é muito breve para fazer um ídolo de qualquer coisa. Se for Mário, se for Davi, ninguém fica dizendo não, batizado por Mário, por Davi. Mas por Paulo? O próprio Cristo, ele não batizava ninguém. Você acha que é à toa de Cristo não ter batizado ninguém? Ele não batizava para que ninguém ficasse... O próprio Senhor Jesus me batizou. O batismo é no nome dele. A gente tem que ter cuidado com isso. Todo batismo, a autoridade é na Trindade que a gente está falando de comunhão. O batismo não pode ser no nome de um pastor. Olha o que Cristo ensina em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra é dele. Portanto, agora ele ordena, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha a beleza de tudo que a gente tem dito sendo confirmado aqui. A própria Trindade, no qual é o espelho da nossa união, deve ser da união da igreja, que realiza a obra da salvação, é no nome da Trindade que devemos ser batizados. Então, independente de quem seja, Paulo, Apolo, Cefas, quem quer que seja, todo batismo cristão verdadeiro tem a mesma autoridade, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quer que seja que tenha te imergido, que esse é o jeito certo de ser batizado. Até o batismo deve expressar essa relação trinitária, né? Que nos deve levar não à devoção a homens que fazem isso, mas ao Senhor. Jamais em partidarismo, mas na glória do Deus excelso. A coisa estava tão feia nessa área que Paulo temia que alguém entendesse que o batismo, né, o ato de batizar, fosse uma vinculação pessoal ao nome daquele que está batizando. Isso porque o povo de Deus é muito rápido em perder a noção das coisas e criar devaneios, em criar maluquices. Mas, com relação a esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Tem uma igreja, uma denominação que ele batiza em nome de Jesus Cristo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque Jesus ele fala para batizar assim. E no outro texto Pedro fala que é para batizar em nome de Jesus. O que acontece ali em Atos é que o relato de Atos está fazendo um resumo, né, do ensino, mas é a mesma coisa. Não é que Pedro estava excluindo o Espírito Santo e o Pai. Não é? É mostrando que ali o que acontecia é que aquelas pessoas deveriam ter um entendimento que a obra era de Cristo. Então não pode aparentar uma divergência, mas não é só uma divergência aparente. Não é que Pedro excluiu o nome do Pai e do Filho, ou Pai e do Espírito Santo, é só no relato de Lucas que fica
essa expressão ali mais curta para mostrar, enfatizar que ali era a obra de Cristo, né? Sendo aplicada no coração daqueles homens e que era necessário que o batismo fosse em nome de Cristo, que é Cristo que realiza a obra da salvação. Não era para ser uma... Mas muita gente... esse é o problema, né? As pessoas querem pegar um texto e criar a doutrina de um texto. Esse é o problema. E se fechar os olhos para a Escritura, né? A própria obra da salvação, o tempo todo a Bíblia está mostrando, a gente viu várias passagens que é trinitária, né? Então faz sentido que as palavras de Cristo, né, deem um checkmate nesse tema, né? Como deve ser o batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O que Pedro fala ali não é negar, é só uma exposição simples de algo que tinha a ver com sua relação de pregação naquele momento. Né? Ele não está dando uma regra. Então, só para encerrar, né? Paulo diz, e aqui ao dizer isso ele já introduz o tema que ele vai continuar na próxima sessão, tá? Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo tinha entendido claramente seu chamado. Seu chamado era pregar as boas novas. Ele foi enviado para isso. Cristo não me enviou, essa palavra enviado, né, vem de apóstolo, né, apostolem, né, para batizar. Ele me enviou para pregar a cruz de Cristo, pregar o evangelho. Então ele já introduz o ponto crucial da sequência. O evangelho de Cristo não necessita da sabedoria de palavra. Isso é, meus irmãos, retórica humana. Sabedoria de palavra, Paulo está falando da sabedoria humana, da forma eloquente das pessoas. Ele está dizendo que isso é ruim, ser eloquente? Não. Ele está dizendo que se a nossa expressão de fé estiver baseada em pessoas que pregam bem, porque tem uma eloquência melhor que os outros, isso é vazio. O poder do evangelho está na cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo for desviada pela beleza de palavras, por pessoas que têm palavras mais chamativas, perde-se o efeito da cruz. Porque a cruz é sangue derramado em favor de pecadores. Jamais a beleza da cruz pode ser substituída pela beleza da retórica da exposição. O que vale é a mensagem. Então Paulo está dizendo, eu não preguei como os filósofos que vocês gostam de ouvir, que inventam argumentos e trazem coisas mirabolantes. Eu preguei a cruz. A gente vai ver na sequência que ele vai dizer que ele é o poder de Deus, o dínamos, a bomba viva de Deus para a salvação. O motivo é para que não se anule a cruz de Cristo. Se a beleza não tiver no sangue derramado, tiver em outra coisa, no tipo de exposição, a cruz de Cristo ela é anulada. A graça é justamente isso que significa a cruz de Cristo. É que nada pode te salvar a não ser o sangue. Aí você vai pensar, a beleza dessa retórica é muito bonita. Eu gosto da retórica, eu gosto da fala. Anulou a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o sangue derramado. É o ato perfeito, sacrificial do nosso Salvador em função dos nossos pecados, para nos salvar. Então a sua perfeição, simplicidade, profundidade, majestade, glória e amor são suficientes. E ela é revelada na cruz e não na eloquência dos homens. Tá bem? Portanto, como deve ser a nossa pregação, para encerrar, Paulo não está falando que a gente deve pregar de qualquer jeito, de forma irresponsável, sem preparo, sem estudo. Não, devemos fazer tudo isso. Devemos pôr as palavras onde elas devem estar. Isso é essencial. É bom estudar a retórica, é bom saber falar, a homilética. Mas que o convencimento, a firmeza real da mensagem não está nos métodos vazios de exposição, mas na mensagem da cruz. A nossa preocupação, nosso empenho na pregação do evangelho deve ser o de sermos fiéis. Nosso objetivo é ser fiel. Ninguém deve receber honra, por melhor que seja a exposição, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que deve receber a honra. O que a gente faz é só pregar. Quem fez a obra toda foi Ele. A mensagem do Evangelho ela também deve ser acessível a todos. Sejam cultos ou incultos. Ricos, pobres, fraco, forte, baixo, alto. Quando essas retóricas muito bonitas, elas só atingem aqueles que podem perceber a beleza da retórica. A mensagem do Evangelho é: você é um pecador. E sem Cristo você vai ser condenado pelo seu pecado. Ou você crê que Jesus morreu por você, ou você vai para o inferno. E aí? A mensagem da cruz é simples. Isso é de graça. Essa é a graça de Cristo. Ele morreu. Crê? É isso. A nossa pregação deve ser simples e direta. Claro, isso não é um motivo para não nos aprofundarmos no estudo, que é como estamos fazendo aqui agora, né? Tá bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sei que hoje a gente avançou, achei um bocado de tempo. Se você falar assim, se você não quer, você vai ficar, né? Você vai logo. Se você é Jesus, que eu tava me
Não, mas foi Jesus que disse, né? Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, é o que está escrito. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Tudo. Então, vamos nos colocar de pé, orar e encerrar com a bênção apostólica.